a já conhecida Marcha dos Prefeitos continua. Recentemente, o presidente Lula se manifestou acerca da PEC 66, que diz justamente sobre o pagamento dos precatórios municipais. E aqui ele soltou mais uma informação que isso vai beneficiar os municípios, uma vez que os municípios terão que pagar apenas 1% da sua receita corrente líquida. Importante levarmos em consideração, novamente, a grande divergência de informações entre os órgãos públicos responsáveis por calcular e monitorar esses precatórios. Olhem só para esses dados. A CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, informam que tem 2.374 municípios que devem 196 bilhões em precatórios. Vou repetir, 2.374 municípios que devem 196 bilhões em precatórios. Já o SICONF, que é o Sistema de Informação Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, é um órgão vinculado ao STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Ele já informa outro número completamente divergente do anterior. Aqui ele diz que a dívida do montante dos precatórios municipais é de 58 bilhões. Nós temos uma diferença muito grande entre 196 bilhões para 58 bilhões. E ainda temos uma outra fonte de informação, que é no CNJ, que é o mapa anual do CNJ, que ali o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, é o órgão responsável por monitorar e fazer a gestão de todos os precatórios a nível nacional. Ele informa que a dívida atual dos municípios somam 89 bilhões. Então, nós estamos falando de 3 grandes instituições renomadas, mas totalmente divergentes com relação aos números sobre a dívida de precatórios municipais. Vou resumir para vocês. O CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, diz que os municípios devem 196 bilhões. Já o SICONF diz que os municípios devem 58 bilhões. E o CNJ, através do seu mapa anual, diz que os municípios devem 89 bilhões. Como eu já disse anteriormente, isso gera uma grande insegurança jurídica e emocional para os credores de precatórios, porque nem os seus órgãos tão renomados dentro da nossa República Brasileira conseguem se entender com relação aos dados, aos números. E esse, eu volto a falar, que é um dos papéis muito importante desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Precatórios, do qual eu sou o presidente, que é o quê? Passar para vocês informações atuais e corretas de fontes originais sobre o montante de precatórios do nosso país. Agora, eu chamo a atenção de vocês para fazer uma reflexão junto comigo a respeito desses números e para nós concluirmos algumas afirmações muito importantes desse setor. Vejam só, levando em consideração os números informados pelo SICONF, que é o que informou o menor número da dívida, que é de 58 bilhões de reais em precatórios municipais, fazemos a seguinte reflexão. No Brasil, nós temos 5.570 municípios. Destes 5.570 municípios, apenas 41% devem precatórios. O restante estão com seu pagamento em dia. 6% do total dos 5.570 municípios representam 91% da dívida. Ou seja, apenas 6% desses 5.570 municípios representam 91% da dívida. Isso nos explica
e demonstra que existe uma concentração muito grande de dívida em apenas alguns municípios. Este número de 6% representam apenas 340 municípios. Então, 340 municípios são responsáveis por 91% de toda a dívida de precatórios municipal do nosso país. É uma concentração muito grande e que vale muito a pena olhar com lupa para esses 340 municípios altamente devedores de precatórios. Atenção para esta limitação de 1% da receita corrente líquida para pagamento de precatórios municipais. Porque se isso que está contido no texto original da PEC 66 de 2023 for mesmo a plenário e votada favoravelmente, novamente nós vamos ter uma prorrogação no pagamento dos precatórios. Porque fazendo uma conta simples, até 2029, que seria o prazo máximo para pagamento desses precatórios, será impossível pagar este montante tão alto de passivo de dívida de precatórios municipais até 2029, apenas com 1% da receita líquida dos municípios. Essa PEC 66 tem amplo apoio político em Brasília, no Congresso Nacional. Já são 44 senadores favoráveis a essa medida, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Em abril de 2024, houve um substitutivo desta PEC 66 lá em Brasília, no Congresso Nacional. Iniciativa do deputado Carlos Portinho, do PL Rio de Janeiro. E ele, inclusive, foi o relator da CCJ. Passou pela CCJ e agora vai a plenário para a votação. Os principais pontos desse substitutivo é que ele propõe uma mudança neste percentual de pagamento vinculado à receita corrente líquida. No substitutivo que eu me referi, ele tenta alterar este percentual para 2% até 4% da receita corrente líquida dos municípios, dependendo do volume de estoque. Só que isso também não vai solucionar e não vai resolver o problema para o pagamento dos precatórios até 2029. Volto a lembrar vocês que, recentemente, o presidente Lula se manifestou em um ambiente político que ele apoiava este percentual de 1% sobre a receita líquida, que é ainda pior. Ou seja, na visão do presidente, ele nem considerou esse substitutivo. Dá a impressão que ele apoia o texto original conforme as suas próprias palavras. E é claro que o CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, também apoia esta limitação de 1%, porque é muito favorável aos municípios. Mas a pergunta que eu venho fazer é a seguinte: não tem problema nenhum. E eu acho muito válido os movimentos que são favoráveis aos pagamentos de precatórios. O que eu não acho favorável é o governo federal fazer um movimento para beneficiar os municípios de todo o Brasil com dinheiro de terceiros, com dinheiro dos credores. Porque essa forma, esta nova fórmula de pagamento de precatórios, pagando apenas 1% da receita líquida, ou seja, até mesmo com esse substitutivo, pagando 2% até 4%, vai fazer o quê? Vai prorrogar essa dívida para além de 2029. Sendo assim, o governo federal não ajudou em nada com o dinheiro dele, apenas com apoio político, prorrogando a dívida e o recebimento desses credores que têm dinheiro. Desta forma, o governo federal está causando um benefício para os prefeitos, para as prefeituras, mas com dinheiro de terceiros. Quem são esses terceiros? Os credores de precatórios, que não vão receber o seu precatório até 2029, como está contido na emenda constitucional. O Instituto Brasileiro de Precatórios também não vem apenas criticar ou fazer comentários a respeito de legislação, mas sim propor soluções e medidas que realmente vão favorecer os pagamentos dos precatórios. Uma das soluções que o Instituto Brasileiro de Precatório defende
é o mercado secundário ser regulado. Precisamos fazer uma regulamentação institucional nesse segmento de precatórios secundários. Ele sim é capaz de solucionar totalmente ou pelo menos grande parte destas dívidas de precatórios. A exemplo do que ocorreu no passado com a Bolsa de Valores, como antigamente ela era negociada e ela era trabalhada de forma muito informal e forma física, através dos famosos pregões de antigamente, hoje as bolsas de valores, as ações contidas nas bolsas de valores, são negociadas através de um clique no seu celular. Isso também precisa ser realizado com os precatórios. Esse é o mercado secundário que nós estamos defendendo. Mas para isso tem que haver regulamentação, tem que haver órgãos, como existe para as ações na Bolsa de Valores. Exemplo, Banco Central, CVM e aí por diante. Nós também precisamos de regulamentação nesse setor de precatórios. Outra solução que é defendida pelo Instituto Brasileiro de Precatórios é que o próprio governo federal abra crédito extraordinário para que ele próprio pague os precatórios dos municípios. E o governo federal passa a ser credor dos municípios. E aí, ele sim passa a receber 1% da receita corrente líquida dos municípios. Agora, o que nós não vamos aprovar e não vamos apoiar é o governo federal aplicar medidas utilizando dinheiro de terceiros, que são os credores, os verdadeiros detentores dos precatórios, para subsidiar pagamentos de precatórios. Isso nós não vamos admitir, porque isso vai acontecer de novo uma prorrogação, um rolamento dessa dívida para datas futuras que não sabemos quais serão. Se o governo federal quer mesmo contribuir e ajudar os municípios a pagar os seus precatórios, ele deve fazê-lo com seu caixa próprio, não com dinheiro dos credores de precatórios. Por isso que a nossa sugestão é o governo federal abrir crédito extraordinário a fim de pagar os precatórios e aí o governo federal passa a ser credor dos municípios brasileiros. E aí ele pode estipular 1% da receita corrente líquida, ou menos, ou mais, a seu bel prazer. E é conforme os critérios que ele já vem defendendo e apoiando. Para concluir este tema, eu quero deixar aqui apenas 4 informações finais para vocês. A primeira, que ficou muito claro que no nosso país existe uma divergência de informação entre um órgão público e outro, com relação ao montante da dívida de precatórios. Isso é um grande problema que tem que ser resolvido de forma institucional imediatamente. O segundo que eu levo aqui é que toda vez que o governo federal ou um governo estadual ou até mesmo o municipal tentar resolver a questão do pagamento de precatórios, que eles o façam com seus próprios recursos, com seus próprios pagamentos, e não sacrificando dinheiro de terceiros, como são os credores de precatórios. Veja, é muito simples. Se eu pagar uma dívida minha contando com dinheiro de terceiros, aí é fácil. Quem vai estar pagando essa dívida não sou eu, mas sim o terceiro, que não tem nada a ver com essa história. E isso acontece e está acontecendo com os credores de precatórios atualmente. Nós não podemos admitir que um governo, seja ele federal, estadual ou municipal, pratique qualquer atitude ou pratique qualquer legislação levando em consideração o pagamento com dinheiro de terceiros, que a prorrogação que eu estou me referindo é simplesmente trabalhar com dinheiro de terceiros. O que nós queremos ver aqui são os governos do nosso país resolver esta problemática com recursos próprios, ou então com tecnologia ou com desenvolvimento de novas ideias, mas sim sem utilizar o dinheiro dos terceiros, que são os credores de precatórios. Os 2 pontos finais que eu quero deixar aqui para vocês é que nós já dissemos quais seriam as soluções para essas problemáticas. E olha
que eu só dei 2 ideias. Nós teríamos uma lista enorme se formos colocar uma após a outra. Mas apenas essas 2, que são a primeira delas, deixar o mercado secundário regulado. Regulado de forma institucional. Esse mercado é capaz de conseguir suprir ou toda a dívida de precatórios ou então grande parte desta dívida de precatórios. E a segunda solução que nós colocamos aqui é que o governo federal possa subsidiar esses pagamentos em nome dos municípios, através de abertura de créditos extraordinários. O governo federal passa a ser credor dos municípios e os municípios passam a ser devedor do governo federal. Nada mais do que justo. Essas seriam soluções muito efetivas, feitas com dinheiro próprio dos governos, que é o que deve ser feito.